Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica. Hoje seguiremos com a nossa série de estudos da carta de Paulo aos Efésios. Estudaremos o capítulo 4 da carta aos Efésios. Vimos nos capítulos anteriores Paulo rendendo ações de graças, adorando a Deus, dizendo: seja bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus nos abençoou em Cristo com toda sorte de bênçãos espirituais. Paulo destacou que nós fomos abençoados com salvação, nós fomos abençoados com a eleição, com a predestinação, nós fomos abençoados com a herança, com o próprio Espírito Santo, esperança, sentido de vida. E com toda essa sorte de bênçãos espirituais, talvez nós pudéssemos estar nos acomodando com tamanha bênção sobre nossas vidas, mas Paulo não. Paulo diz o seguinte aos crentes de Éfeso: eu oro a Deus por vocês, para que vocês que já foram abençoados com toda essa sorte de bênçãos, não se contentem e queiram mais. Eu oro para que vocês sejam sábios com a sabedoria que vem de Deus. Eu oro para que vocês tenham discernimento espiritual. Eu oro para que vocês sejam fortalecidos no poder do Espírito, compreendam as dimensões do Evangelho, assimilem qual é a profundidade, a altura, o comprimento e a largura do amor de Cristo. Porque Paulo estava ali apresentando à igreja de Éfeso o que é o âmago, o cerne da mensagem do Evangelho, a graça manifesta na cruz do Calvário, o poder de Deus manifesto, ressuscitando a Jesus Cristo dentre os mortos, e este mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que opera na minha vida, opera na sua vida, para que nós nos tornemos igreja do Senhor, nova humanidade, porque essa é a palavra-chave do livro de Efésios. Uma nova humanidade é criada em Cristo Jesus. E esta nova humanidade tem agora uma nova característica. Ela não respeita limites culturais, raciais, religiosos. Ela faz com que pessoas que até então eram inimigas se tornem agora irmãos e sejam então edificados e edificadores, porque eles são a casa de Deus, são os cidadãos do reino, são a família de Deus. Diante disso, diante de tamanha bênção derramada sobre nós, graças a Cristo, graças ao amor de Deus revelado na cruz do Calvário, diante dessa vocação para o qual nós fomos chamados em Cristo, o capítulo 4 em diante, Paulo diz para os crentes de Éfeso: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Qual foi o chamado que Paulo aqui destaca em Efésios 4:1, que os crentes de Éfeso receberam? O chamado para ser uma nova sociedade, para ser uma nova humanidade, criada em Cristo Jesus. Então, esta nova humanidade, o que se esperar desta nova humanidade? Uma vez que ela foi iluminada em seu coração pela luz de Cristo Jesus, ela agora passe a ser um instrumento de iluminar o mundo à sua volta. Paulo, então, diz aqui, a partir do capítulo 4 da carta aos Efésios, que a doutrina não pode estar separada da ética. A doutrina e a ética caminham juntos. Não basta conhecer, ser um profundo conhecedor da teologia bíblica, se ela não se manifesta na ética do dia a dia, na maneira como me relaciono com o meu irmão, na maneira como me relaciono com o mundo à minha volta.
É sobre isso que nós falaremos em nossa aula de hoje. Uma nova atitude de vida. Sabe qual é? Sejam sempre humildes e amáveis. É assim que Paulo diz para a igreja de Éfeso que eles deveriam andar de acordo com a vocação para o qual foram chamados. Eles deveriam manifestar essas qualidades que são princípios da sociedade do reino: humildade e amabilidade. Humildade porque sabemos que somos todos pobres. Nós chegamos a essa condição de igreja não por méritos pessoais, não porque nós éramos mais inteligentes ou mais ousados, não. Nós chegamos por causa de Cristo, por causa da obra do Espírito Santo em nossos corações. Se não fosse por Jesus, se não fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando, nós nunca, jamais seguiríamos por esse caminho. Nós só escolhemos Deus, porque antes Ele nos escolheu. Então é preciso ser humilde. Um cristão que caminha sem humildade em seu coração, ele está na contramão do que é o Evangelho. E se ele caminha sem humildade, com certeza ele não será uma pessoa dócil, uma pessoa amável, uma pessoa mansa. E são geralmente esses que trazem desconfortos para a vida da comunidade. Por isso que Paulo aqui coloca: vocês são uma nova sociedade. Essa nova sociedade tem como princípios humildade e amabilidade. Ser dócil, ser longânimo, ser tolerante, não com o pecado, mas tolerante com os pecadores. Por quê? Porque nós somos todos pecadores. Nós não podemos agir, conforme Paulo fala aos Gálatas, com indiferença para com aquele que pecou, mas também não podemos ser abusivos em nossas críticas, como se nós nunca tivéssemos errado. É preciso que trabalhemos com todo o ardor, fazendo sempre o que for possível para manter a paz na vida da comunidade. É assim que o mundo vai crer em Jesus Cristo. E Paulo vai colocar as justificativas para termos esse tipo de comportamento moral de humildade, amabilidade, tolerância, suportar uns aos outros em amor. Ele vai dizer no versículo 5 e 6: pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. O fundamento para que nós caminhemos com essas qualidades morais, trabalhando arduamente para manter a igreja unida, é porque somos todos filhos de um mesmo Pai. É porque estamos todos debaixo de uma mesma fé. Fé esta que não foi fruto de nossa capacidade, mas foi fruto da graça. Lembram? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora, meus irmãos, se nós sabemos que estamos juntos, porque Deus assim quis, é preciso que caminhemos juntos, unidos pelo Espírito, expressando humildade, expressando docilidade, tolerância, trabalhando arduamente para manter a paz. Se eu vejo uma situação de dificuldade, de ruídos na comunicação entre meus irmãos, qual é o meu papel? Em Cristo, o meu papel é fazer todo o possível para que os ruídos
cessem e haja paz na comunidade do Senhor, na casa de Deus. E assim, meus irmãos, nós vamos edificando uns aos outros. Trabalhando com a unidade, é somente assim, trabalhando com a unidade, que nós alcançaremos maturidade enquanto indivíduo e enquanto comunidade. A multiforme graça de Deus. Paulo diz em Efésios 4:7: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. A cada um de nós ele concedeu uma dádiva. Ou seja, meus irmãos, a graça salvou a todos nós por causa da fé que colocamos em Jesus Cristo. Pela graça nós fomos salvos por causa da fé. Uma só fé, a fé no Cristo e este crucificado. Mas essa mesma graça que nos salva mediante a fé, ela nos concede dádivas que são variadas, que têm como único intuito promover maturidade, tanto individual como da própria comunidade. É preciso, meus irmãos, que compreendamos isso, porque às vezes nós vemos uma rede de ciúmes a crescer na vida da comunidade, onde alguns lamentam não ter determinados dons, enquanto que outros simplesmente se vangloriam dos dons que manifestam. Quando as coisas acontecem desta maneira, é sinal de que a convicção não está adequada. A convicção, o fundamento com a qual essa pessoa está construindo a sua vida cristã, não é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque quando a minha convicção de vida cristã está fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo, eu sei que preciso desenvolver o caráter de Cristo. E eu peço a Deus que realmente tenha a liberdade de desenvolver os valores do reino em meu coração, porque eu quero ser bênção para a vida do meu irmão. Eu quero crescer sim, e quero crescer para servir. Eu quero crescer para poder trabalhar, engajar-me na obra para abençoar, assim como eu careço de ser abençoado. Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 15 e 16, ele diz o seguinte: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Efésios 4, 15 e 16. Você percebe o que Paulo está dizendo aqui? Você percebe a sua responsabilidade para com o crescimento da igreja? Você entende, através do que Paulo está dizendo aqui aos crentes de Éfeso, que essa igreja de valores consumistas em nada está de acordo com a igreja de Cristo, a igreja pensada por Jesus Cristo, a nova sociedade do reino? Quando nos comportamos como consumidores religiosos, nós estamos distantes dos princípios que norteiam o reino de Deus? Quando achamos que o papel de trabalhar na comunidade da fé se limita a um determinado grupo de líderes, ou tão somente ao pastor ou aos pastores da igreja, nós estamos completamente afastados daquilo que é o princípio da vida da comunidade da fé, da sociedade do reino, que é todo mundo trabalhando, todo mundo junto,
contribuindo com a dádiva específica que o Espírito, que Deus em Cristo nos deu, de modo que cresçamos e também promovamos crescimento. Cada parte, cumprindo sua função específica, ajuda as demais a crescer. Crescer em que sentido? Crescer no caráter de Cristo e na capacidade de iluminar o mundo à sua volta. Muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que o serviço cristão se limita a fazer algumas coisas dentro dos limites das quatro paredes das sedes das nossas igrejas, porque o prédio em que nos reunimos não é igreja, é apenas a sede da comunidade, que são pessoas. E a gente acha que o trabalho do Senhor é limitado àquilo que a gente faz ali. Mas não é assim, meus irmãos. O trabalho é investirmos na vida uns dos outros, de sorte que contribuamos com o meu próximo no seu desenvolvimento espiritual, para que ele tenha habilidades de proclamar a mensagem da cruz, conforme a dádiva que ele recebeu do Senhor, mas proclamar essa mensagem da cruz nos vários campos que ele tem, e campos altamente desafiadores, que às vezes começa na sua própria casa, com o seu marido, com a sua esposa, ou os seus filhos, ou no seu local de trabalho, ou na sua escola, faculdade, ou hoje, através das redes sociais. Temos muitos campos. Campos que estão brancos, prontos para a colheita, mas que precisam de trabalhadores. E esses trabalhadores, eles são toda a comunidade. Não é apenas uma pessoa ou outra. Somos todos iguais, mas temos funções diferentes. E para que haja crescimento, unidade, maturidade, cada um de nós tem que cumprir a sua parte. Uma vida em santidade. Segundo o apóstolo Paulo, viver de modo digno da sociedade do reino exige de nós nos livrarmos do velho homem. Não podemos flertar com o velho homem que habita em nós, porque ainda não estamos totalmente livres dele, daqueles desejos, daquelas paixões, daqueles comportamentos. Precisamos nos livrar deles, precisamos amadurecer, crescer. E para isso, meus irmãos, temos que tomar medidas radicais, livrar-se de algo que sabemos com toda clareza não nos faz bem. É nossa responsabilidade, para então nos revestirmos de algo que é espetacular, que é o Evangelho. Sermos dirigidos, impulsionados pelo Espírito, para que não percamos tempo em nossas vidas. Segundo o apóstolo Paulo, a caminhada em santidade, uma caminhada justa, uma caminhada correta, requer de nós algumas deliberações para o nosso coração. E ele segue dizendo, primeira delas, Efésios 4, 25, abandonem a mentira. Abandonem a mentira, digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Na vida em comunidade, é inconcebível que haja relacionamentos pautados na mentira. Um relacionamento pautado na mentira, como que ele pode prosperar? Como que ele pode promover vida?
como que ele pode contribuir para a maturidade, tanto do indivíduo quanto da comunidade. Por esse motivo que Paulo diz aqui aos Efésios, abandonem a mentira. E ele coloca mais, não permitam, versículo 26, não permitam que a ira os controle. Meus irmãos, quando falamos sobre ira, precisamos aqui destacar, a ira, ela não é por si só um pecado. A ira, quando justa, é algo que se espera de um crente. Por exemplo, diante de fatos lamentáveis que ouvimos, que lemos diariamente através dos meios de comunicação, devemos realmente nos irar, não contra pessoas, mas contra situações, querendo realmente que haja justiça. Já dizia o próprio Senhor Jesus, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Ou seja, eles se iram quando vem a injustiça, quando vem algo errado acontecer. Só que, na sua ira, ao refletirem a sua ira, eles lembram também da misericórdia. Eles lembram da humildade, eles lembram da amabilidade. A ira não trabalha solitariamente, ela trabalha em conjunto com outros princípios do reino. O problema aqui que Paulo coloca é quando a gente permite que a ira assuma o controle e haja um desequilíbrio naqueles princípios, naqueles valores do reino. Isso pode acontecer, inclusive em nossa casa, em nossos casamentos. E isso precisa ser tratado, porque, segundo o apóstolo Paulo, não podemos dormir com a ira no nosso coração. Porque quando nós dormimos com a ira em nosso coração, nós damos oportunidade para o diabo. Meus irmãos, segundo o apóstolo Paulo, é preciso que nós entendamos que estamos numa luta. E nessa luta precisamos do poder do Espírito, da compreensão das dimensões do Evangelho. Por isso que no capítulo anterior ele orou pela igreja. E essa oração é para nós também hoje, para que saibamos nos irar contra aquilo que realmente deve ser objeto de nossa ira, mas que essa ira não assuma o controle da nossa vida. Mas Paulo diz mais a respeito da santidade nos nossos relacionamentos. Paulo diz, olha, não é para roubar. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, versículo 28, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Às vezes a pessoa fala assim, eu não roubo, nunca roubei em minha vida. Mas, meus irmãos, é preciso que compreendamos o princípio do furto. Princípio que Jesus deixou claro. Princípio que Paulo aqui coloca para nós. Toda vez que eu, como empregado, trabalho de uma forma relaxada, eu estou roubando o meu patrão. Toda vez eu, como empregador, podendo pagar um certo salário para o meu empregado, eu me furto a dar aquilo que ele merece de acordo com o trabalho que ele está fazendo. Eu estou roubando. Toda vez eu, como servo de Cristo, levado cativo por Jesus Cristo para viver nesta nova sociedade do reino, deixo de contribuir com a minha vida, com os meus dons, eu estou furtando. Segundo Paulo, santidade requer de nós
rompimento com esta vida de roubalheira, que não é só desviar dinheiro público. Roubalheira que às vezes acontece na maneira como nós não cuidamos do nosso irmão. Use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E Paulo continua: evite um linguajar sujo e insultante. Às vezes as pessoas leem esse verso da Bíblia e dizem assim: crente não pode falar palavrão. E aí se resume a isso: crente não pode falar palavrão. Não fala palavrão, mas faz coisas bem piores. Porque usando, às vezes, um vocabulário bem eloquente, ele maltrata, ele pisa, ele escracha com o seu irmão. Ele simplesmente humilha. É assim, mas ele não fala palavrão. Segundo Paulo, meus irmãos, devemos evitar o linguajar sujo e que insulta. Que todas as palavras que dissermos sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Quando nós agimos assim, nós não entristecemos o Espírito Santo que habita em nós. Quando eu largo de mão da mentira e passo a viver a verdade, quando eu não permito que a ira tome o controle da minha história de vida, quando eu trabalho e busco fazer sempre o melhor naquilo que Deus confiou a mim para fazer, não roubando a ninguém, porque a pessoa espera de mim algo e eu estou procurando fazer o máximo que eu posso para ser bênção. Quando eu não uso as minhas palavras para ferir, ainda que sejam palavras bem educadas, bem civilizadas, mas que doem, eu não uso, eu uso para edificar. Eu quero nutrir, eu quero abençoar. É assim que eu não entristeço. Eu não entristeço o Espírito que habita em mim, que me deu o selo da salvação e que me dá uma viva esperança de um dia ser completamente resgatado desse velho homem que habita em mim e às vezes quer me conduzir pelo caminho da mentira, do furto, da ira e do linguajar sujo e que insulta e que oprime e que humilha a vida do meu irmão. Segundo Paulo, ele termina assim a carta, o capítulo 4 da carta aos Efésios: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, palavras ásperas, calúnia e todo tipo de maldade. Livrem-se. Se é para se livrar, é porque existe o risco disso estar em nossos corações, no meu e no seu. E santidade é luta. Santidade é rompimento, é cisão. Todos os dias nós tomamos decisões de rompimento. Não há santidade se não houver arrependimento. Arrepender-se da amargura, da raiva, da ira que adentrou, que eu permiti que adentrasse ao meu coração e fez com que eu usasse de palavras ásperas, às vezes contra pessoas a quem eu amo, e até mesmo caluniasse aqueles que eu odeio. A quem eu amo, eu tenho que usar de palavras belas. A quem eu odeio, eu tenho que
ser verdadeiro e amável e dócil e justo e, sobretudo, santo. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão, perdoem como Deus perdoou em Cristo. Essa é a sociedade do reino. É assim que devemos caminhar, como uma nova humanidade criada por Deus em Cristo Jesus. O fazer no reino não é simplesmente cumprir algumas tarefas. O fazer no reino é se debruçar nesses valores, aplicando-os à sua vida. Humildade, amabilidade, engajamento na obra, de sorte a promover crescimento, qualidades na vida em sociedade, livrar-se do velho homem para viver revestido do Espírito, impulsionado pelo Espírito, porque só pelo Espírito, meus irmãos, que nós seremos bondosos, compassivos, perdoadores. Não é algo da nossa natureza ser assim, mas é algo que refletimos quando estamos alicerçados no Evangelho de Jesus Cristo. Convicção do Evangelho me leva ao desenvolvimento de um caráter semelhante a Cristo, que repercute em minhas relações, com habilidades que são habilidades que apresentam ao mundo as credenciais do reino. Um reino que não quer o poder. Não quer o poder temporal. Apenas quer dizer ao mundo a razão da sua fé. E é isso que nos une. Dizer ao mundo a razão da nossa fé. Semana que vem nós continuamos com a nossa série de estudos da Carta aos Efésios, estudando o capítulo 5 e o capítulo 6, e assim fechando a nossa visão panorâmica da Carta de Paulo aos Efésios. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo a todos, nos vemos na próxima semana.